Olá pessoal! Começando mais este vídeo aqui no canal. Como que vocês estão? E hoje eu resolvi gravar um vídeo para falar um pouquinho mais com vocês, né? Principalmente com as mulheres, sobre autoestima. Na verdade eu vou falar especialmente sobre a minha autoestima. E hoje eu vou focar em falar da minha autoestima depois da maternidade, né? Depois que eu me tornei mãe, depois de ter gerado duas vidas na minha barriguinha, né? No meu corpo, na verdade, porque é um todo, né? Para o meu filho crescer na minha barriga, ele precisa de nutrientes que envolve todo o meu corpo. E eu queria conversar um pouquinho com vocês, um bate-papo bem de amiga, né? De amiga para amiga. Não é nada, não planejei nada esse vídeo, eu só sentei aqui e falei, eu vou falar sobre esse assunto porque eu recebo muitas mensagens, né? Tipo, Lana, você é magra, Lana, você tem 2 filhos e já tá assim, uma germa, linda, e todos esses elogios que obviamente eu amo, né, gente? Mas eu tenho que ser bem sincera com vocês que nem sempre foi assim, né? Nem sempre eu recebia esses elogios e eu realmente aceitava e me via dentro deles. Eu sempre fui magra, isso eu não posso fugir, né? Eu sempre fui bem magrinha. Eu vou até colocar uma foto aqui como que eu era, bem jovem, com entre 17 e 18 anos. Então eu nunca tive problema com relação a peso, né, a me sentir gordinha, nem nada. Pelo contrário, eu passei grande parte da minha vida tendo sérios problemas de aceitação por ser magra demais, né, gente? E eu nasci no Nordeste, como vocês sabem, eu sou nordestina, e o nordestino, quem mora no Nordeste vai me entender. Ele tem um problema, eu acho que é um trauma, eu não sei o que aconteceu com aquele povo, que você não pode ser magra demais, né? Que uma mulher magra demais lá no Nordeste é vista como uma criança. Tanto que eu morei até os meus 17 anos no Nordeste e quase ninguém queria ficar comigo. Eu não lembro dos meninos ter desejo por mim, justamente por isso, né? Inclusive uma vez um rapaz que eu gostava muito dele, ele foi bem sincero comigo, né? Obviamente na época eu não aceitei muito bem, mas ele falou pra mim que eu tinha corpo de criança, né? Apesar de já ter 17 anos e todas as minhas amigas, inclusive as minhas 2 irmãs, já tinha seio, tinha um corpinho bem mais avantajado que o meu. E eu sempre fui muito magra, gente. Pra vocês terem noção, eu não tinha nem pelo na axila com 17 anos. Então, assim, eu demorei um pouquinho para desenvolver o meu corpo. Então, eu já tinha problemas com a minha autoestima desde muito jovem, né? Como vocês já puderam perceber aí de como que eu aceitava, na verdade, o meu corpo com 17 anos. Ou não aceitava, né? Porque, na verdade, eu não aceitava. E daí, com mais ou menos 18 anos, eu acho que sim, eu já tinha 18 anos, eu comecei a treinar. Por quê? Porque eu via que as meninas que treinavam e eram magrinhas tinham um corpo bem mais avantajado. Apesar de continuar sendo magras, tinham músculo. E eu comecei a ver isso como uma coisa boa. Então, o que é que eu fiz? Me inscrevi na academia, né? Fiz minha inscrição e comecei a treinar. E pra minha alegria, gente, um mês depois eu ganhei 4 quilos. Era muito visível os meus resultados. Porque, né, gente, eu tenho um metabolismo muito bom, né? E isso vem da minha querida mamãe. Te amo. Eu comecei a treinar, gente, e um mês depois 4 quilos, depois eu só fui ficando mais carnuda, mais musculosa, né? Porque como eu tenho um metabolismo muito bom e acelerado, ainda que eu continue comendo chocolate, que eu não tenha uma dieta muito regrada, eu perco muito fácil. Então, como eu treinava e comia muita besteira, eu comecei a ganhar peso, né? A ganhar massa muscular. Eu vou deixar uma foto aqui como que eu fiquei alguns meses treinando. Também vou deixar uma foto aqui como que eu fiquei pouco antes de ficar grávida, né? Que eu já estava aqui na Espanha. Essa foto aqui que eu amo, sou apaixonada. Então, quando eu fiquei grávida, eu tinha o meu corpo dos sonhos, porque eu tinha ganhado peso, né? Eu ganhei 7 quilos treinando. Eu também comecei a transar, e a gente sabe que quando a gente começa a ter relação sexual e também a tomar a pílula, a gente acaba ganhando, eu não sei, gente, mas a gente ganha um corpo de mulher, né, que eu não tinha antes, porque eu nem transava, nem tomava remédio, então eu era uma criança, né. E daí, quando eu fiquei grávida, quando eu recebi a notícia,
foi maravilhoso pra mim, porque eu já tinha sentido algumas mudanças no meu corpo. A primeira mudança foi o seio, né, gente? Meu seio começou a ficar grande e eu nunca tive seio, até hoje não tenho. Depois de amamentar também fiquei com zero, ficou pior do que já era. E eu comecei a ter seio, então ficou aquela coisa linda, parecia um silicone. Foi a primeira mudança que eu vi como positiva no meu corpo, sabe? Eu fiquei super feliz e também porque eu estava grávida, né? Eu fiquei feliz, óbvio, pelo menos no meu caso, as minhas duas gravidez, ainda que não fossem planejadas, nem a gravidez da Mel e nem a do Eduardo foram planejadas, mas quando eu recebi a notícia eu fiquei muito feliz. E da época da Mel, né, gente, como eu falei, eu já tinha o meu corpo que eu queria, daí veio a mudança do meu peito, então eu só me olhava no espelho e me achava maravilhosa. Eu vou colocar algumas fotos eu grávida da Mel aqui. Eu era magrinha, então só tinha aquela barriga linda. Por ter treinado muitos anos, eu tinha músculo, né? Então eu tinha as pernas bem bonitas. Eu lembro que eu tirei umas fotos assim de lado e não sei, a minha autoestima ficou muito, muito elevada na minha primeira gravidez. Só que pra minha alegria, né, gente, eu comecei a comer e engordei 22 quilos. E mesmo assim, gente, não dava pra ver porque eu era tão magrinha que só dava pra ver barriga. Eu vou deixar uma foto eu grávida da Mel também aqui. E mesmo com 22 quilos a mais, eu nunca me senti feia na gravidez da Mel. E na verdade eu tive muita sorte, porque as minhas amigas sempre reclamam que não se achavam bonitas quando estavam grávidas. E no meu caso, tanto da Mel quanto do Dudu, eu me achava maravilhosa, linda, incrível, a mulher mais maravilhosa do mundo, não vou mentir pra vocês. Mas, como a alegria de pobre dura pouco, né, chegou uma hora que eu fui para o parto. E quando a Melissa nasceu, no hospital eu não lembro ainda de, tipo assim, ter sofrido algum baque, porque depois que a Mel nasceu, já no hospital eu perdi 10 quilos, então fiquei pensando, ganhei 22, perdi 10, os 10 que ficar é lucro, né, porque eu já queria ter um corpinho mais de mulher, e o que acontece, achando eu que esses 10 quilos que ia ficar, ia ser pra minha alegria, mas não, né, gente, as pernas, os braços, o bumbum, tudo voltou a ser como era antes. Eu fiquei bem magra, vou colocar uma foto aqui, um mês pós-parto. Eu já tava igual que antes, a única diferença era os seios, porque eu amamentei a Mel por muito tempo, né? Por 2 anos, então eu sempre tive peito. Enquanto eu tinha leite, eu tinha peito. Mas a minha barriga ficou enorme, gente. E além da minha barriga ter ficado muito grande, porque eu tive uma barriga muito grande, né? Ficou flácida, eu tive diástase, tenho até hoje, não tá curada. Eu não sei se dá pra ver, mas olha, tá vendo? Eu tenho um abdômen marcado, ó, como vocês podem ver, mas eu tenho essa barriga estranha, ó. Tenho uma flacidez e tenho uma barriga, ó, dá pra ver aí. É uma barriga de quem tem diástase, né? A diástase é quando o seu músculo abre, o abdômen abre, para a barriga crescer, que é normal, só que o que acontece é que depois, por ter ficado muito tempo aberto, você perde a força e não volta a fechar, né? Então, na maioria dos casos, se resolve com exercício, né? Mas, em alguns casos, não tem que operar, eu acho, né? Eu não sei se são todos os casos em específico que tem cura com o exercício, eu não sei explicar para vocês. No meu caso, eu acho que sim, porque, tipo assim, é pouco já. Eu antes tinha bem mais aberto, agora eu sinto que deu uma fechada, porque, óbvio, eu tô voltando a me movimentar, praticar exercícios, a minha alimentação também, que ajuda muito. Mas dando uma resumida, né, foi aí que veio o baque, e foi aí que acabou tudo aquilo que eu achava lindo e maravilhoso, né, gente? E depois veio o puerpério. Eu tive um pouco de depressão pós-parto. 3 meses depois, além de ter todo um misto de sentimentos, né, do puerpério, eu me separei nessa época, então foi bem dolorido pra mim, né? Eu me olhava no espelho e eu não gostava do que eu via. Eu não gostava da minha cara de cansada, eu não gostava do meu cabelo, eu não gostava da minha barriga, eu me achava muito magra. Nenhuma roupa ficava boa em mim, sabe? Então foi aí que eu comecei a ter problemas com a minha autoestima, né? Foi aí que eu não queria nem me olhar às vezes no espelho, porque eu olhava e não gostava. E eu começava a voltar no meu passado e pensar, nossa, que corpo maravilhoso eu tinha
como que eu era linda, como que o meu corpo era maravilhoso e eu tô feia. E ao invés de buscar melhorar, né, o que eu já tinha, porque não iria voltar no tempo, que eu acho que a gente tem que pensar nisso, né? Então você, mulher, que tá infeliz com alguma parte do seu corpo, que você quer mudar, que você não tá satisfeita, ao invés de você ficar pensando como que você era antes, tente melhorar o que você é agora, né? E ver como lado positivo. Eu não digo isso só para quem ficou grávida, né? Até mesmo para quem engordou ou para quem, não sei, sofreu algum acidente, porque também pode acontecer, né, gente? Da gente acontecer um acidente, você não poder treinar mais. Eu tenho várias amigas que é assim. E então você tem que pensar nisso. Se você não pode treinar mais, você pode mudar a sua alimentação, né? E pelo menos manter um peso legal. Se você não está satisfeita com a sua barriga, você tem que começar a praticar esporte, a diminuir os doces. E no meu caso era isso, eu ficava reclamando que eu não estava bem, que eu estava separada, que meu corpo de antes era maravilhoso, que eu nunca mais iria ter um corpo tão maravilhoso quanto aquele, até porque não tinha como voltar no tempo, né, e apagar tudo. E daí eu só pensava em fazer cirurgia plástica, era só isso que eu pensava. Eu vou fazer cirurgia plástica, eu vou arrumar minha barriga, eu vou colocar um silicone. Quando na verdade, gente, com o passar dos meses, eu fui mudando. Eu fui começando a ver isso como uma coisa boa. Por exemplo, a minha barriga flácida, com essa cicatriz horrorosa da cesárea, eu fui vendo como uma coisa boa. A minha barriga foi a casa da minha filha por 9 meses, né? Então, eu gerei uma vida e eu só tenho que agradecer. Tem tantas mulheres que não conseguem levar uma gravidez igual que eu levei até as 42 semanas, então minha filha nasceu super saudável, tinha muito espaço naquela barriga porque era enorme. E eu comecei a pensar positivo e a buscar ajuda, né, gente? Comecei a treinar em casa, mudei a minha alimentação, comecei a cortar mais doce, comecei a fazer alguns exercícios que aqui no YouTube tem de graça. Você pesquisa aqui exercícios para melhorar a diástase e aparece aqui um montão, e tudo coisas fáceis que você consegue fazer mesmo sem ter dinheiro para pagar uma pessoa específica para ir ali te ajudar, né? E eu comecei a ver isso como uma coisa positiva, porque eu precisei ficar grávida para ter a Melissa, né, na época da Mel. Então eu comecei a amadurecer essa ideia na minha cabeça de me aceitar, né? E quando eu falo em aceitação, não é que você vai se aceitar, que você está acima do peso, que você não está bem, que você está insatisfeita, mas que você não tem o que fazer. Não, gente, não é isso. Aceitação é você se olhar, saber que é aquilo que você tem, mas que sim, você pode melhorar. Mas sem mágoa, sem ficar remoendo o passado, né? Como que você era antes. E naquele tempo eu não conseguia me ver bonita de novo, né? Eu sempre achava que eu jamais ia ser como antes. E na verdade a gente nunca vai ser como antes. Porque uma mulher de 15 anos não é igual a uma mulher de 30 anos, né? Apesar que eu arrisco em falar que hoje eu me sinto muito mais bonita e muito mais segura do que quando eu tinha 15 anos, 17 anos, que eu era completamente complexada, não aceitava o meu corpo, não era feliz. E hoje, gente, depois de tudo isso, de aceitar que é um processo e que a idade chega para todo mundo, e que ainda que eu não fosse mãe, que eu não tivesse gerado uma vida dentro de mim, eu ia ter outros problemas, né? A idade, o metabolismo que começa a ficar um pouco mais lento, afinal eu já tenho 27 anos, né? Já tô aí na casa dos 30 e eu arrisco em falar, como eu já falei, que agora eu estou vivendo a minha melhor fase. Por quê? Não é porque eu tenho o corpo de antes, a barriga de antes, o tempo de antes, a pele de antes, né? Que eu sempre tava... Eu tinha mais tempo, eu tinha mais dinheiro, eu tinha mais disposição que eu tenho hoje, né, gente? Porque hoje eu tenho uma casa, eu tenho os meus filhos, eu tenho outras preocupações do que cuidar da minha beleza. Ainda que eu gosto de me cuidar, óbvio, não me considero uma mulher vaidosa, nunca fui, nem com 17 anos. Uma coisa que eu sempre priorizei na minha vida foi praticar esportes e até hoje eu sou assim, gente. Aqui em casa a gente vive de esporte e me alimentar, né? A alimentação pra mim é tudo. E foi um processo, né, gente, de aceitação, de você saber que você pode buscar a sua melhor versão,
que nada vai ser como antes, que você não pode ficar se apegando no passado. Se não fosse uma gravidez, seria outra coisa, porque a idade chega para todo mundo, né? E outra coisa muito importante é você parar de se comparar com as pessoas. Eu posso voltar no tempo, com 17 anos, que eu me comparava muito com as pessoas, com as minhas próprias irmãs. Tipo, ela tem peito, ela tem bunda, ela já tem pelinho, que eu tinha tudo isso, todos esses complexos, e eu não tenho. Depois eu fui evoluindo, né? Aí eu tive o meu corpo que eu queria, e depois da maternidade eu comecei a me comparar com outras mães. Poxa, essa mulher teve filho, olha o corpo que ela tem. Olha eu aqui, 6 meses depois, ainda tô barriguda, tô magrela, não consegui voltar a ter os meus músculos, né? Mas ao invés de treinar para eu conseguir voltar, pelo menos, a ser da forma que eu gosto, porque ser como antes eu nunca mais vou ser, eu ficava reclamando e me comparando, né? Isso é uma autossabotagem que a gente faz com nós mesmas. Mães, mulheres, a gente tem essa mania, né? Não que exista no mundo masculino, sim, existe, depende muito do homem, né? Mas nós, mulheres, temos essa mania de nos comparar, de nos diminuir, né? De tipo assim, fulano é melhor, fulano não sei o quê. Muitas vezes acontece até das mulheres chegarem num centro cirúrgico para um médico e falar, olha, eu quero esse peito aqui, sabe? Ao invés de chegar para o médico e perguntar qual peito fica melhor para o meu biotipo, né? Como que você acha, como que você pode me ajudar nesse processo? Não. Normalmente a gente pega uma foto na internet ou de alguma mulher que a gente gosta, se inspira, né, que a gente achou muito bonita, e vai lá e pede pro médico fazer, como se isso fosse capaz, e não é, né, porque cada um tem o seu corpo. Ainda que você tenha um biotipo parecido com a da pessoa que você gosta, né, que você quer se inspirar, nunca vai ficar igual, né? Até os gêmeos que são da mesma placenta, não sei se é assim que fala, que é do mesmo saco gestacional, me perdoe se não for isso, eles não são idênticos, né? Às vezes a gente usa esse termo, né, gêmeos idênticos, mas não são. Se você olhar, que seja uma sobrancelha, um dente, o cabelo, algo vai ter de diferente, porque é impossível a gente ser igual, né? Não dá, não existe essa possibilidade. Então é importante a gente saber nos aceitar, né? Ser gentil. Eu mesma nos últimos anos estou sendo super gentil comigo e não fico querendo cobrar uma coisa que eu não faço, né? Uma coisa que eu parei foi de tipo assim, eu queria ter as minhas pernas bem torneadas como eu tinha antes. Mas como que você quer ter as pernas torneadas, Lana? Você fica deitada no sofá, não existe, né? Então, ao invés de você ficar reclamando, minha filha, vai subir uma escada, vai fazer um agachamento, né? Eu tô muito assim e tem me feito muito bem. Então, é isso, pessoal. Eu acho que a gente tem que buscar a nossa melhor versão, sem querer ser igual a ninguém. Porque eu acho que essa é a pior coisa que você pode fazer com você mesma. Eu mudei isso em mim lá em 2017, naquele ano que eu me tornei mãe. Graças a Deus eu já tenho essa ferida curada dentro de mim, sabe? Eu não tenho mais essa mania de me comparar com ninguém. Obviamente tem mulheres que eu acho linda e que eu falo, ai meu Deus, se eu tivesse essa perna, eu seria um nojo. Mas não que eu queira mesmo de verdade a perna dela, porque eu amo minhas pernas. E também, né, gente, temos que ser muito agradecidas pelo nosso peito, pelas nossas pernas, pela nossa boca, pelos nossos olhos, pelo nosso cabelo, porque ele faz parte do nosso corpo, né? Sem as minhas pernas, eu não conseguiria andar. Sem os meus braços, eu não ia conseguir fazer as coisas. Sem os meus seios, eu não teria conseguido amamentar a minha filha por 2 anos, né? Então, a gente tem que ver isso. O nosso corpo é o nosso templo, é a nossa casa. A gente precisa dele. Então, é muito legal a gente ser gentil com esse corpinho maravilhoso que a gente tem e buscar a nossa melhor versão, né? Se você não tá satisfeita com algo, não tem nada demais em você buscar melhorar. Se você acha que de repente uma cirurgia vai te ajudar, um procedimento estético vai te ajudar, não tem problema. Mas não faça nada pela sociedade, pelas pessoas ou porque você quer ser igual fulano ou ciclano. Faça por você.
para sua felicidade, para o seu bem-estar. E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado de ouvir um pouquinho mais, né, como que tá a minha relação com a minha autoestima hoje em dia. Eu espero que eu tenha me explicado bem, na verdade, né? Se vocês gostaram desse vídeo, já sabe, né? Deixa aquele like, o comentário, que vocês sabem que eu amo o comentário de vocês. Se inscreva no canal se ainda não é inscrito. E um beijão e até o próximo vídeo.